Eu sou trabalhador pela CLT e tenho o meu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. Me disseram que tem algumas pessoas com deficiência ou trabalhadores que tenham dependentes com deficiência que podem, por lei, sacar o fundo de garantia pelo tempo de serviço. É verdade? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Gente, é verdade sim. É a Lei 8.036 de 1990 que prevê a possibilidade da pessoa movimentar a conta do FGTS, sacar o dinheiro que está lá, pelo simples motivo de que tenha deficiência ou um parente com deficiência. Nesse caso, a pessoa pode sacar para adquirir órteses ou próteses. É porque a lei que eu acabei de mencionar, de 1990, estava pensando na pessoa com deficiência, mas na pessoa com deficiência física, que é para quem se prestam as órteses e as próteses. Agora, e quando a deficiência não é física? A pessoa tem uma deficiência intelectual, ela tem, por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista. Dá para levantar esse fundo de garantia pelo tempo de serviço, por qualquer motivo associado a essa condição, ou do trabalhador de carteira assinada, ou do seu dependente? Bem, a lei não faz qualquer previsão sobre isso, sobre o levantamento por pessoas, trabalhadores que tenham deficiência ou que tenham dependente com deficiência, mas muita gente foi até a justiça, porque afinal de contas a lei do autismo, a lei 12.764 de 2012, ela reconhece que transtorno do espectro autista é deficiência para todos os efeitos legais. Então, por que atende a lei, no que se refere a poder levantar o FGTS, o deficiente físico para comprar órtese e prótese, e não atende aquela pessoa que tem uma deficiência que não se expressa no corpo, no físico, né? Mas se opera no mental? Será que isso é justo? Pois é, muitas famílias atípicas, entendendo que essa previsão excludente das outras demais deficiências que não sejam físicas, não era justa, e foram até a justiça. E aí começou a pipocar várias liminares e sentenças de procedência no Brasil inteiro, em vários lugares, reconhecendo então que o trabalhador que tem transtorno do espectro autista ou que tem dependente com transtorno do espectro autista, poderia, sim, assim como aquele que tem deficiência física ou dependente com deficiência física, podia levantar para comprar órtese e prótese. Vendo que, na verdade, o governo, a Caixa Econômica, né, que é o gestor do FGTS, estava sucumbindo em muitos processos em razão do reconhecimento judicial do levantamento do FGTS também pelas famílias atípicas autistas, o próprio governo criou uma resolução interna dizendo assim, olha, tudo bem, nós vamos deixar levantar sim o FGTS, o saldo do FGTS, as pessoas que sejam autistas ou que tenham dependentes com autismo, mas só se for de nível de suporte 3. Se for 2 não pode, se for 1 não pode. Então, primeira pergunta que eu fiz lá, o autista, trabalhador ou trabalhador que tenha dependente com autismo pode levantar o FGTS? Pode. Só que a Caixa Econômica só reconhece o levantamento do FGTS por trabalhadores que tenham dependentes autistas de nível de suporte 3 apenas. A resposta é sim, mas com ressalvas. Mas, do ponto de vista do direito, do jurídico, está certo isso, fazer essa distinção entre os graus de suporte, já que a Lei 12.764 não faz essa distinção entre graus de suporte para exercer direitos? A resposta é não. Eu vou explicar por quê para você. É porque assim, essa lei que prevê o levantamento do FGTS para comprar órtese ou prótese e que agora está estendendo aos autistas, mas somente aos autistas de nível de suporte 3, essa lei foi alterada pela LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, para acrescentar no parágrafo 11,
parágrafo 11º do artigo 36, o seguinte, do artigo 35, o seguinte: para o efeito da movimentação da conta vinculada na forma prevista no inciso 15 do caput, considera-se. Para quem achou complicado essas questões de inciso 15 do caput, é o artigo, o inciso que fala sobre a possibilidade do levantamento do dinheiro que está lá no FGTS por trabalhadores que tenham dependentes com deficiência para comprar órtese e prótese. Diz assim: para o efeito dessa movimentação, considera-se a trabalhador com deficiência. Quem que é? A lei diz quem é. É aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física ou sensorial. Então não é só física, é sensorial. B, impedimento de longo prazo. Aquele que produz efeito pelo prazo mínimo de 2 anos e que, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir a participação plena e efetiva do trabalhador na sociedade em igualdade de condições. Então, gente, a resposta aqui está muito simples para a gente, porque, na verdade, é a pessoa com deficiência que tem direito. O autista foi incluído entre os beneficiários, embora não tivesse uma menção específica sobre a deficiência, a espécie da deficiência de que padece o autista, na lei. Então, se nós estamos considerando aqui que são pessoas com deficiência que vão ter direito ao levantamento do FGTS para poder bancar o tratamento, então, você não pode dizer qual é o grau de deficiência do autista, o grau de suporte, para impor o grau de suporte para poder levantar o FGTS. Não pode, porque a lei não faz essa ressalva. Uma vez que você admitiu, a autista tem direito, tem, você não pode decidir qual é o grau de suporte. Sabe por quê? Porque esse negócio de grau de suporte é muito relativo. Aí você vai dizer da deficiência física. Então, a órtese e prótese vão ser só referentes a membros e funções do corpo que a Caixa Econômica decidir? Ah, só se não tiver as 2 pernas, só se for prótese dupla para poder levantar o FGTS. É algo da mesma espécie que se faz com o autismo quando diz que só o autista que está no grau de suporte 3 é que pode levantar o FGTS, até porque as famílias atípicas que assistem esse vídeo sabem que não importa o grau de suporte, o tratamento sempre custa dinheiro. Tem gente de suporte 1 que precisa fazer terapia. Suporte 2 também. Então, como assim só o suporte 3? Né? Não faz o menor sentido. Mas aí vem a pergunta adicional. Tudo bem, mas o que você está explicando aí vai adiantar alguma coisa? Eu chegar lá na Caixa Econômica para pedir para levantar o FGTS, porque tem um filho com deficiência, com transtorno do espectro autista. Se eu disser, olha, o doutor Lucélio falou isso lá no vídeo no YouTube, vai adiantar? Não vai. Eles vão negar. Se o autista em questão for de nível de suporte 1 ou 2, eles vão negar o levantamento do FGTS. Mas a boa notícia é que você tem direito de ir à justiça para poder argumentar através de advogado ou defensor público e obter a liberação com base nos argumentos que eu mencionei neste vídeo aqui, que eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não está muito bem explicada, se continua com dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aí nos comentários, que assim que for possível, eu te dou um retorno e respondo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.